Um evento realizado pelo Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR. Nós teremos aqui nossos colegas intérpretes de Libras, a Érica e a Francis, e as perguntas poderão ser colocadas no chat e serão respondidas ao final do evento. Bom, sabe aquela pessoa com quem você adoraria bater um papo, tomar um café, passar a tarde inteira proseando? Bom, essa é a Cris Guerra. Cris, ela tem 50 anos, mineira de Belo Horizonte, publicitária, escritora, produtora de moda, palestrante, empreendedora digital, professora. Cris, na verdade, várias em uma, de diferentes idades e facetas. A Cris é como todos nós, é muito fácil você se identificar com a fala dela, que é muito cheia de humor, porém nada superficial. A Cris não tem rótulos e mostra uma visão gentil sobre a vida que a maturidade traz. Cris Guerra é nossa convidada de hoje para falar sobre recomeço, pandemia, ageísmo e sobre ser uma mulher possível. Seja muito bem-vinda, Cris. É um prazer enorme estar aqui para conversar com você. Muito obrigada, Eliana. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, ainda mais recepcionada por você, tão chique, tão gentil, né? Muito gostoso estar aqui para conversar e acho que realmente a gente precisa bater esse papo pessoalmente logo que for possível, né? Bom, Cris, sua vida foi marcada por tristezas, perdas, recomeços, reconstrução e, como você mesma diz, várias visitas ao fundo do poço. A escrita foi uma forma de catalisar essa dor, de se redescobrir ou de descobrir talentos, né? Um talento que você tem e de se conhecer mais. O aprendizado de que grande parte da vida não está sob o nosso controle, né? E a gente vive muito isso com a pandemia, né? Essa falta de controle, mas que a gente pode controlar, sim, as nossas ações, algumas atitudes, e a gente sair desse papel de vítima, né? Então, tendo em vista todo esse momento difícil que a gente vive, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua história. Obrigada, Eliana. É engraçado quando você fala dessa coisa do controle, né? Porque um mês antes da pandemia eu escrevi exatamente uma crônica sobre isso na revista Vida Simples, né? Falei, meu Deus, será que era um aviso, né? Sem querer, falando um pouquinho sobre essa dificuldade que a gente tem, né? De aceitar que não temos controle sobre a vida. E acho que esse foi um aprendizado com a minha vida nesses 50 anos, que em alguns momentos ele parece que foram 90, né? Muita coisa aconteceu. Bom, tentando resumir assim, né, para não tomar tanto tempo de ninguém, que a gente não tem a tarde toda, a minha história é o seguinte, eu sou uma mineira de Belo Horizonte, nunca saí daqui, e nasci numa família de 5 filhos, eu sou a 5ª filha, eu fui aquela que, como diria minha mãe, mamãe falava que eu era a rapa do tacho, né, aquela que veio assim, sem muito planejar, mas na verdade minha mãe queria muito. Eu falo que naquela época não tinha PlayStation, não tinha internet, não tinha WhatsApp, então eles faziam filho para distrair, né? E aí eu vim a 5ª filha, mas já tinha uma escadinha, né? Já tinha um irmão de 8 anos, um outro irmão de 7 anos e 2 irmãs de 5 e 4 anos. Então eu cheguei ali para bagunçar um pouco o coreto, tirar um pouquinho a ordem da casa. E fui uma criança muito mimada, naturalmente, porque cheguei numa casa pequenininha, né? Acho que todo mundo olhou para mim assim, e a consequência é que eu devo ter ficado muito insuportável, porque numa determinada hora todo mundo falava para mim, olha, você só chora, ninguém te aguenta e tal. Então, eu entendo a intenção das pessoas, mas isso acabou sendo muito ruim para minha autoestima. E aí eu comecei a escrever diário aos 13 anos. Isso foi muito curativo para mim, porque era uma forma de fazer psicoterapia. Naquela época não era tão comum frequentar o psicólogo como hoje é, né? E aí comecei a escrever e acabei indo para a faculdade de comunicação. E com 19 anos, eu já na faculdade de comunicação cortei meu cabelo curtinho, e isso foi muito significativo para minha forma de estar no mundo, assim, foi um jeito de descobrir a minha identidade. Aí eu descobri uma relação com a roupa, com a moda, que foi muito legal. Mas de tanto escrever, eu já estava na faculdade de comunicação, acabei naturalmente na faculdade de comunicação, fui fazer publicidade e fui trabalhar dentro das agências de publicidade criando campanhas, né?
E aí, quando eu tinha 24 anos, a minha mãe morreu de câncer depois de 2 anos lutando contra a doença. Foi um período muito difícil, e nessa época eu até embarquei num consumo compulsivo quando a mamãe morreu, porque eu acho que foi o jeito de tentar, né, tapar um buraco aqui dentro que ficou. Eu era a única que morava com meu pai, meus irmãos já tinham se casado, e eu tive, por outro lado, apesar dessa dor muito grande, né, eu falo que a gente viu uma mãe doente, naquela época não era tão moderno o tratamento como hoje é, a palavra câncer não podia nem ser pronunciada direito, né, era uma verdadeira sentença de morte. E hoje a gente sabe que é uma coisa mais comum, né, a gente vê pessoas enfrentando a doença e saindo bem da doença, mas não foi o desfecho da mamãe. Então, nesse meio tempo, eu embarquei num consumo compulsivo, mas também, por outro lado, aprendi a lidar com a moda, foi muito importante, e tive uma oportunidade de resgate com meu pai, porque eu tinha uma relação muito distante com meu pai, e a gente se conheceu finalmente. Mamãe sempre falava, não come tal comida da geladeira, seu pai tá nervoso. Meu pai era um médico muito, muito cansado, assim, estava sempre cansado, muito bravo. E a gente se conheceu e foi interessante porque a gente descobriu várias semelhanças, foi muito legal, eu sou muito grata a isso. Mas 7 anos depois da morte da mamãe, o meu pai faleceu, porque 5 anos depois da morte dela, ele desenvolveu um câncer, ele já estava casado de novo, e acho que também um pouco de tristeza, mas ele tinha sido fumante, tinha parado e tal, então meu pai também ficou 2 anos doente, e aí foi mais uma morte que a gente teve que lidar com ela, né? Eu falo que foi um treinamento meio tropa de elite, porque a vida às vezes te dá um treinamento, né? E aí eu me casei pela primeira vez com um namorado com quem eu já estava há quase 4 anos, e nesse primeiro casamento eu tive 2 abortos espontâneos. Queria muito ser mãe e não acontecia. Eu engravidei, perdi antes de 2 meses, aí engravidei de novo 10 meses depois, perdi de novo. E aí, quando eu perdi, eu descobri que eu não estava feliz nesse casamento, me separei e, trabalhando em agência de publicidade, me vi apaixonada por um colega de trabalho que também era separado. E eu falo que é devastador, porque de fato é devastador você se apaixonar por alguém que já é seu amigo, né? Porque aí você se apaixona por alguém que você já ama. E assim foi, uma história muito cinematográfica, assim, muito rápida, uma paixão muito grande. E aí eu saí dessa agência, fui trabalhar em outra agência, e quando eu cheguei nessa outra agência, foi um período muito difícil, eu tinha subido de cargo, né? Eu virei diretora de criação, que é um cargo muito difícil, um cargo mais executivo e tal. E aí a gente teve um término, mais ou menos com 1 ano de namoro, perto de 1 ano de namoro. E nesse período eu parei de tomar pílula, porque eu já tinha desistido de ser mãe e não tinha mais a ideia de ser mãe. Como a gente terminou, eu parei de tomar pílula. Estava triste, estava arrasada, mas aí tivemos 2 encontros, assim, de saudade. Tô com saudade e tal. Eu sei que desses 2 encontros eu me descobri grávida. A gente já estava num período de volta de namoro, mas eu não sabia o que ele ia achar. Eu só sabia que eu tinha ficado feliz demais com aquela gravidez, porque eu não queria mais planejar uma gravidez. Então eu falei, veio o presente. Falei, enfim, Francisco chegou. Não sei por que veio esse nome na minha cabeça. E aí, quando eu contei para ele que eu estava grávida, ele ficou muito feliz. A gente viveu dias, assim, meses muito, muito felizes. E quando eu estava com 7 meses de gravidez, depois que a gente tinha voltado de uma viagem de Réveillon, fomos para Ilha Grande e tal, a gente não morava juntos ainda, e ele teve uma morte súbita, né? O meu namorado, uma morte súbita na casa dele. Ele morreu do coração, teve uma parada cardíaca, e aí eu me vi há 2 meses de ter o meu tão sonhado filho, de repente sem o pai dele, né? E aí eu falei, meu Deus, esse lugar para onde eu estava indo não existe mais. E eu tive que me haver com isso, né? Porque eu era a mãe mais feliz, eu estava louca para ser mãe, o meu presente estava chegando, que era o Francisco. Eu falo que o Francisco, ele salvou a minha vida, porque, sem dúvida, foi o coração dele que bateu por mim e por ele por um tempo. E quando o Fran nasceu, eu sei que eu me vi diante desses 2 sentimentos, né? De ser a mãe mais feliz, mas eu era a mulher mais triste. E eu tinha que achar um lugar para colocar o meu luto,
porque se eu não colocasse o meu luto, se eu não vivenciasse o meu luto, isso ia fazer diferença na minha vida de alguma forma, ia ser ruim para mim. Quando o Fran nasceu, eu lembro de viver uma alegria muito grande, né? Eu olhava para ele e sentia uma alegria muito grande, mas ficava faltando colocar esse sentimento do luto em algum lugar. E aí, quando o Francisco tinha 4 meses e eu voltei de licença maternidade, aconteceu, eu quis escrever para os amigos, para fazer uma homenagem para o pai do Francisco, mas quando eu vi, eu estava escrevendo para o Francisco. Eu não estava escrevendo para o pai, nem sobre o pai para os meus amigos, eu estava escrevendo para o Francisco. Aí eu descobri que dentro de mim tinha uma possibilidade de aplacar um pouco dessa angústia, que era escrever para ele sobre o pai, para que de alguma forma ele tivesse acesso ao pai. E tive muita sorte de descobrir isso logo, porque assim eu pude acessar lembranças ainda frescas, de modo que assim eu fizesse um inventário do pai dele, né? E fui escrevendo todo dia. Então, eu botava o Francisco para dormir quando eu chegava do trabalho, 11 horas da noite, eu ia escrever e criei um blog chamado Para Francisco, né? E aí, alguém pode me perguntar, mas como assim, né? Você criou um blog, você queria escrever para o seu filho, mas é engraçado, a gente nunca quer escrever só para o outro, né? A gente também está querendo escrever para nós, para o mundo. Eu acho que era um lugar onde eu queria colocar os sentimentos que eu tinha e também gritar a minha dor. Então, eu escrevia para o meu filho, eu escrevia para mim mesma, eu escrevia para acreditar na vida, eu escrevia para falar sobre a minha dor. E esse movimento foi curativo, porque várias pessoas começaram a acessar esse conteúdo, e assim eu tinha, sem ter planejado, um compromisso com várias pessoas que esperavam as minhas postagens, né? E eu ia contando ali, todo dia, um pouco do que o meu coração me contava. 2 meses depois, eu com essa minha ligação com a moda, cheguei na agência com uma roupa muito legal. Eu acho que eu estava numa fase de experimentar a roupa, que quando a gente vira mãe, a gente também quer, né? Depois que nasce o filho, a gente quer retomar a nossa identidade, encontrar onde está a mulher também. E acho que a viuvez traz muito isso, né? A viuvez te tira um pouco a autoestima, a sua própria identidade, o seu lado mulher fica meio adormecido. Então, acho que a roupa me trouxe de volta para o mundo, né? E aí eu criei um outro blog chamado Hoje Vou Assim, e mandei para os meus amigos. Falei, olha, eu agora tenho um outro blog chamado Hoje Vou Assim, que eu vou colocar todo dia a roupa que eu escolhi para vir trabalhar. Eu falo que se na época tivesse um grupo de WhatsApp, eles já estariam consultando um psiquiatra imediatamente, porque que mulher louca era essa, né? Num blog ela chorava e no outro ela posava de modelo, e foi assim. Então, isso acabou me trazendo para a internet, me fazendo conhecer várias pessoas, e isso foi em 2007. Em 2008, o Para Francisco se transformou num livro, e aí eu acabei ganhando uma coluna de rádio, comecei a escrever em revistas também, e aí em 2013 eu estava escrevendo o meu segundo livro, que é sobre moda, que chama Moda Intuitiva, e resolvi sair das agências de publicidade e viver um pouco dessa atividade, né? Então, quando você faz essa apresentação, gente, que mulher é essa que acha que pode ser todas essas coisas, né? Mas eu acho que eu só pude descobrir esses potenciais todos no meio de uma grande dor e de uma grande alegria, né? O Francisco acabou me parindo. Eu falo que não fui eu que pari o Francisco, foi ele que me pariu. E hoje eu estou aí, o Fran já está com quase 14 anos, eu estou aí com uma outra profissão, mas que continua sendo a mesma, né? Um outro formato, mas eu acho que eu continuo comunicadora. Depois disso, já são 6 livros publicados, né? Hoje eu trabalho também como influenciadora digital, não gosto muito dessa palavra, mas eu, né, sou produtora de conteúdo digital, dou palestras, mas sempre falando em cima dos acontecimentos da minha vida. E é engraçado, né? Aí a gente pega e traz para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, que eu acho que todos nós, de alguma forma, a gente está lá no fundo do poço, né? E a gente tem essa mania de ir para o fundo do poço, que a gente nunca vai escolhido, a gente não escolhe ir, né? E a gente só quer sair de lá, né? Mas eu acho que eu aprendi, pelo fato de eu ter que ir para o fundo do poço grávida, né? Eu tive que achar um lugarzinho ali e fazer o fundo do poço virar um lugar agradável. Ali eu vivi muitas alegrias, como também vivi muitas tristezas, né? A gente pode aprender muito com os períodos difíceis, porque sem dúvida eles nos forjam para coisas maiores, né? Imagina, a morte dos meus pais foi muito importante para que eu estivesse preparada
para um outro golpe da vida que foi muito mais duro, né? Afinal de contas, querendo ou não, por mais que tenha sido cedo, perder os pais ainda está um pouco no script, né? Mas perder o marido grávida não está. Então, acho que, de uma certa forma, eu posso dizer que eu sou grata ao desenho da vida que me trouxe até aqui. Eu não estaria aqui conversando com vocês se não fosse isso, né? Mas é mais ou menos isso, essa visita aí ao fundo do poço. Mas eu acho o importante é que a gente saia do fundo do poço tendo conhecido bastante coisa que ele tem a nos apresentar, né? Às vezes a gente quer sair tão rápido de lá que a gente não visita o barzinho da moda no fundo do poço, não vai ver os lugares os pontos turísticos importantes, né? Então, eu acho que os reveses da vida acabam trazendo coisas boas também. A gente é que precisa... É isso que está sob o nosso controle, né? Como a gente vai tentar lidar com isso, entendendo que as circunstâncias não são a nossa vida, que a nossa vida tem circunstâncias, mas a nossa vida é maior do que elas, né? Cris, é interessante porque você fala com leveza sobre esse passado, né? Você traz toda essa bagagem de ensinamento, mas não como algo que te prenda ou que te deprima, né? E você vê o futuro como um espaço de muitas possibilidades, mas sem ansiedade, ou seja, você tem um foco muito no presente, né? É o que eu estou fazendo aqui, e eu tenho mil possibilidades, mas eu vou caminhando, né? E eu acho que isso tem muito a ver com acho que totalmente, né, com a questão da depressão, da ansiedade, né, que você, estando limitado, atualmente a gente tem cerceado o nosso direito mesmo de ir e vir, né, em relação a essa pandemia, a gente tem várias limitações, e muitas vezes se busca um refúgio no passado, e aquilo te tira o foco do presente, ou uma ansiedade muito grande em relação ao que virá, que a gente não tem controle, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, sobre a rigidez de pensamento, né? Também que é uma outra questão muito, muito séria, né? A questão de você ter uma visão rígida sobre o outro e sobre aquilo que o outro deveria fazer, que limita muito a vida, limita muitas relações, né? Eu acho que você perde muito em relação à troca com o outro, ao se colocar no lugar do outro, a conseguir estabelecer empatia, né? Que eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? Muito. Então, a essas questões de ansiedade, depressão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, é importante dizer que existem aprendizados, mas eu também estou na luta o tempo todo. Eu também estou muito falha. Tem dia que eu estou lá no passado, tem dia que eu estou lá no futuro, né? Não sou nenhuma expert no assunto do ponto de vista assim, sou uma pós-graduada. Claro que eu acho que eu já aprendi e, sem dúvida, tem várias coisas na minha vida que eu consigo levar de uma maneira mais leve, por já ter vivido coisas muito difíceis, né? Mas, sem dúvida, eu acho que essa coisa do passado e do futuro, né, é o grande desafio que todos nós temos o tempo todo, ainda mais num período como esse, né? No período da pandemia, a gente tende a ficar mais nostálgico, a gente tende a ficar mais ansioso, porque a gente quer que passe logo, né? E nessa brincadeira de querer que passe logo, às vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, porque a gente esquece de pensar no outro, né? Então, é uma mistura de sentimentos. Eu acho que, sem dúvida, quando eu vivi e o que eu vivi, né, o que eu vivi anteriormente me ajuda muito nesse momento que a gente está vivendo hoje, e eu tento trazer essa bagagem para ajudar outras pessoas, né? Primeiro que é o seguinte, quando a gente tem um problema para resolver, o pior problema é sempre o nosso, porque somos nós que temos que resolver, né? E no caso da pandemia, somos todos nós. Como é que a gente faz com tudo isso e com todo mundo e com toda forma diferente né? Somos todos nós, somos todos diferentes. Como é que a gente faz para lidar com isso? Eu acho que tem um movimento muito legal, assim, acontecendo, de muita gente, né? Como esse próprio momento que a gente está vivendo, da gente tentar aprender com o que está acontecendo, fazer desse momento um momento em que a gente se una. Se a gente não pode se abraçar, a gente está de mãos dadas de alguma forma nessa conversa aqui, né? Uhum. E eu me lembro muito quando o Gui morreu e também nos dias depois, assim, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de amigo que eu tinha.
Isso foi uma coisa muito bonita de descobrir, sabe? Que até hoje me emociona. Eu pensei, gente, como eu não estou sozinha? E isso é maravilhoso, né? Eu acho que esse momento é sempre bom a gente pensar assim, quem é que pode estar precisando de mim nessa hora? Nem que seja para um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, perguntar como é que tá. A gente sente muitas saudades diferentes nesse momento, né? Saudade de tudo. Então, a gente, com certeza, nessas horas, olhando para os ingredientes que a gente pode não conseguir fazer um grande jantar, mas a gente faz um mexido bem gostoso, assim, né? E a gente não aprende coisas assim nas horas de alegria, não. A gente aprende nas horas de aperto mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisava realmente aproveitar esse momento. Pode parecer um pouco estranho falar isso, né? Aproveite um momento como esse, mas eu acho que não vai voltar. A gente não vai viver de novo um momento em que a gente sinta o mesmo medo, a mesma ansiedade, né? Porque a gente está vivendo um momento em que os motivos da gente estar ansioso ou com medo, ou pensando muito no futuro, ou pensando muito no passado, os motivos são muito parecidos, né? A gente está mais aberto para empatia. A gente deveria aproveitar esse momento para falar, vou ficar empático definitivamente para a minha vida, né? O que eu vou trazer de definitivo desse momento que está passando, que se Deus quiser está passando, que também depende de mim que ele passe, depende da minha atitude, né, de eu ser cuidadosa, porque não é só a minha saúde que depende de mim, né, a saúde do outro também depende de mim, né. Acho que tem muita coisa boa que a gente pode tirar, e com certeza daqui a um tempo a gente vai olhar para esse tempo como uma universidade sem igual, porque sem dúvida esses momentos de sofrimento, de limite, né? Que a gente está no limite. O que o limite fez comigo? O limite me colocou coisas que eu jamais imaginava que eu podia fazer, né? Eu era redatora publicitária, nunca tinha tido a intenção, nem sonho de ser escritora, né? E eu estou indo para o meu 7º livro. Eu era redatora publicitária, assalariada, e de repente me tornei empreendedora. E como foi que eu me tornei empreendedora? Eu tinha um filho para criar, não tinha nenhum dinheiro guardado, tinha muita roupa no armário. Peguei meu fundo de garantia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido e tinha um filho. Que loucura, né? Então é interessante o que o limite é capaz de fazer com a gente. Eu acho que a gente tem uma força tão grande. E muita gente às vezes fala comigo assim, você foi muito forte. Eu falei, não, eu só não tinha opção. Porque não ter opção, gente, é uma coisa muito poderosa. A gente pode descobrir nesse momento tantas coisas que a gente é capaz de fazer e que a gente nunca tinha pensado em fazer, né? Como essa conversa que está acontecendo aqui, né? O teor dessa conversa, o clima dessa conversa, a maneira como cada um está aberto a conversar, né? Porque cada um aqui está sentindo uma dor, por mais que também esteja num momento feliz. E eu acho que tem uma outra coisa também. A gente não pode deixar de aproveitar os momentos felizes, mesmo nesse momento. Porque nós que estamos vivos e com saúde, a gente tem a obrigação de estar muito feliz. Né? A gente tem, não é nem estar muito feliz sorrindo, mas assim, a gente tem a obrigação de entender o privilégio que é isso nesse momento, né? Como que a gente pode viver bem? Tem um gato aqui passando na frente da tela, daqui a pouco vocês vão... Falei, olha aqui, gente, vou mostrar a prova, ó. Ai, eu amo, gente. Mas é muito rico, né? Eu acho que eu fico torcendo muito para daqui a um tempo, sei lá, daqui a um ano, a gente olhar para esse, se Deus quiser, passado, né? Se Deus quiser, daqui a um ano nossa vida vai estar melhor. A gente olhar e falar, gente, como eu aprendi. E esse aprendizado ter ficado na nossa vida, né? As circunstâncias passam, mas os aprendizados dessas circunstâncias não precisam passar. E depende de nós que a gente coloque esses aprendizados como definitivos, né? Como você já me contou um pouco da sua história, né, Eliana? Assim, a gente é muito parecida em vários aspectos, a gente tem muitas coisas em comum. Como somos maiores depois que a gente vive coisas difíceis, né? Não que a gente deva cultuar a dificuldade, mas sem dúvida a gente se torna muito maior, né? E é uma oportunidade que a vida dá pra gente, sem dúvida.
né? Sim, ela dá a oportunidade de a gente fazer as escolhas, né? Até nesse momento, a gente tem a possibilidade de falar eventualmente com um colega, com um amigo, né? De estreitar os laços de alguma forma. Então, eu acho que isso é importante, essa questão de se preocupar com o outro, de tentar estar em contato, de falar, olha, eu tô aqui, entendeu? Vamos bater um papo. Faz uma diferença no seu dia, faz uma diferença grande no dia do outro, né? Então, eu acho E que nos ajuda também a entender o que é essencial na nossa vida, né? Eu acho que esses momentos de limite nos colocam diante do que é essencial. Tem determinadas brigas que a gente não vai precisar comprar, tem determinadas coisas que não valem a pena, simplesmente não são importantes nesse momento. É tão bonito quando você vê isso, né? Nessa hora que você vê o que é importante e o que não é importante, né? é um aprendizado, Cris. E, assim, falando no passar do tempo, né? Você diz que envelhecer não é para os fracos. E tem toda razão. A gente tem hoje em dia termos como ageísmo, idadismo, etarismo, mas que na verdade querem dizer a mesma coisa, que é o preconceito baseado na idade. Sempre ele teve muito presente na nossa história, mas ultimamente ele é muito mais falado, discutido, e essa questão tem vindo à tona, né? Até a nossa educação, a gente sempre foi criado para pensar que o envelhecimento ele está aliado só a perdas, né, a doenças, e, na verdade, existe todo um aprendizado também no envelhecimento aí, que é muito bacana. Ele traz isso que você falou, de a gente consegue pensar e refletir quais são as batalhas que a gente merece comprar, né? Que vale a pena, a gente tem a possibilidade de se tornar mais gentil consigo mesmo. E assim, eu acho que você traz muito isso na sua fala. Você se imaginava dessa forma com 50 anos, quando você era criança? Não. Primeiro que assim, eu me imaginava com 30 anos, eu lembro quando eu fiz a minha festa de 30, que eu achava que eu já ia estar casada com filho. Não estava casada, não tinha filho, jamais imaginaria que eu ia me casar com 31, que eu ia me separar, que eu ia não casar de novo, mas ter ter uma paixão, e que eu ia ficar viúva antes de ser mãe, né? Eu falo que o meu desarranjo com o tempo é uma coisa bem ousada, né? Porque eu consegui ficar viúva antes de ser mãe. Eu não me imaginava assim. E é engraçado que eu acho que essa trajetória, né, esses acontecimentos da minha vida acabaram me rejuvenescendo em vários aspectos, pelo menos por dentro. Não tô nem falando de rejuvenescimento físico. Acho que eu nem gosto de usar a palavra rejuvenescer, porque talvez esse seja um termo que ainda seja etarista, né? Eu falei muito de etarismo recentemente, é um assunto que está muito em voga e é importante a gente trazer, porque somos uma sociedade etarista, né? Eu sou etarista em desconstrução, sem dúvida. Eu fiz 50 anos achando muito legal, eu fiz as pazes com essa idade, não tive um problema, achei muito legal fazer 50 anos, assumi o cabelo branco com 49, ok. Mas quando eu fiz 50 anos, pouco tempo depois eu tive uma questão de saúde, eu tive uma perda auditiva que foi muito importante, assim, que me acordou. Primeiro que eu entendi o seguinte, olha, eu não tenho mais 49, né? A gente, quando envelhece, a gente fica mais vulnerável. Então, eu acho importante a gente colocar a idade como, não como algo definidor do que a gente pode ou não pode. A idade, ela vai chegando e ela nos impede em alguns momentos de fazer algumas coisas, mas ela também não nos impede de fazer outras, né? Mas a gente enxerga a idade como um definidor, como um limitador completo, né? Eu acho que a gente precisa entender que não dá para fazer tudo, mas também não significa que a gente não possa fazer nada, né? E eu acho que o que determina o que a gente pode fazer ou não está muito mais na maneira como a gente olha para a vida, nos investimentos que a gente faz também, né? Nessa poupança de saúde que a gente faz. Outro dia eu ouvi um termo maravilhoso que fala que a gente é da geração Fusquinha. A geração Fusca, que não importa o ano de fabricação, importa a condição de manutenção. E eu achei tão maravilhoso isso, porque assim, eu acho que a gente tem que olhar para nós como clássicos, né? Assim, o Fusca é um clássico, é uma coisa que você olha e você não acha ultrapassado, é sempre atual um Fusquinha, né? Assim, tem um design bacana. E eu acho que eu prefiro enxergar a idade dessa forma. Eu
uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tinha 46, mais ou menos 46, foi quando eu percebi assim, eu tô chegando aos 50 anos. E eu imaginava que eu ia mudar de personalidade, que eu ia ficar uma velhinha, que as coisas iam ser difíceis. E não é isso, né? Eu descobri que com 50 anos tem uma criança dentro de mim. Porque todo mundo continua tendo a criança dentro de si. E você precisa dar vazão para essa criança, você precisa respeitá-la, né? Então, acho que é por isso que é tão interessante você olhar para a idade como não um limitador. Eu tenho menos tempo pela frente? Sim, a gente tem menos tempo pela frente. Isso faz com que a gente escolha melhor o que a gente vai fazer, as amizades que a gente vai investir, né? Onde você vai investir o seu tempo, as batalhas que você vai topar ou não e tudo mais. Mas eu acho que a gente traz uma bagagem tão bonita que faz com que a gente até tire o drama das coisas, né? Eu acho que hoje, com 50 anos, eu vejo as coisas de uma maneira muito menos dramática do que com 35, do que com 30, né? Porque você... 16, com 15, né? Existe uma necessidade ali da adolescência também muito grande. Nossa, a juventude traz um excesso de certezas, uma convicção tão forte, né? E isso eu acho legal, porque você aprende a ser mais, a equilibrar melhor. Isso é uma coisa que eu adoro na moda, é a possibilidade que a moda traz pra gente, da gente mudar de opinião, né? Então, um dia você tá usando um sapato, não, a sua amiga tá usando um sapato que você não gosta. Mas você fica olhando para aquele sapato da sua amiga, você não gostava até ontem. De repente você fala assim, gente, esse sapato tá bonito, acho que eu vou experimentar. Você chega na loja, pede o sapato, sai usando o sapato, pronto, mudou de opinião. Isso é muito legal. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente se apega menos a essas opiniões. Então fica muito mais divertido viver, né? Existe uma curva da felicidade, não sei se você já ouviu falar, que chama-se curva do U. A Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga, ela fala sobre essa curva, é muito legal. A curva da felicidade é um estudo que eu não sei exatamente quem fez o estudo, é um estudo grande, que fala sobre a felicidade das pessoas. E aí parece que quando você nasce, você está no auge da felicidade, e à medida que você vai crescendo, ficando mais velho, entendendo a vida, né? Seu nível de felicidade vai caindo, você vai descobrindo que existem frustrações, existem limitações, existe pode ou não pode, né? Porque imagina, um bebê nasce, quando ele começa a andar, ele tem um auge da felicidade, pode tudo, ele sobe pelas paredes, os pais é que estão loucos atrás, né? Então, esse nível vai baixando, e aí ele chega no ponto mais baixo do U, mais ou menos entre 40 e 45, entre os 40 e os 50, mais ou menos. E depois ele começa a subir de novo. E aí você pode ver, com entrevistas com várias pessoas acima dos 55, 60, que elas começam a se sentir mais felizes, porque começam a ver mais propósito na vida, porque também o pouco tempo de vida faz com que elas enxerguem melhor as coisas e simplifiquem um pouco as coisas. Eu acho tão bonito esse desenho, assim. Na minha vida, eu não acho que eu acho que eu fui muito infeliz quando eu era mais nova. O tempo foi meio desarranjado para mim. Mas tem uma lógica na vida de todo mundo, se você comparar, né? Assim, tem algo comum com a vida de todo mundo que é muito legal. Então, eu acho que o envelhecimento pode ser visto de uma maneira boa. Como eu tive esse desarranjo com o tempo, né? Assim, imagina, meus irmãos casaram, tal, enquanto eu estava tentando casar, enviuvei, e tentei engravidar, não sei o quê, né? Agora, por exemplo, meu namorado mudou aqui para o apartamento do lado do meu. Então, uma delícia, entendeu? Ele mudou com as duas filhas dele, eu tenho Francisco. A minha vida virou um episódio de Friends, entendeu? Porque, assim, duas portas abertas, um entra na... Tá maravilhoso, esse é o modelo de vida que eu sempre quis para mim, entendeu? Que eu acho que é o possível para mim e para o meu namorado, que tem duas filhas, uma de 20 e uma de 15, o Francisco com quase 14, né? Aliás, uma de 16, já fez 16. Então, assim, eu com 50 anos, tô finalmente formando a minha família grande, que eu sempre sonhei, né? Interessante. Jamais imaginaria que seria com 50 anos, né? Então, a gente tem que estar aberto para essas coisas, e eu acho que a idade tem isso a nos ensinar. Nós estamos prestes a ver uma nova geração de pessoas mais velhas, porque a pirâmide etária está invertendo, né?
Sim. A gente tá construindo uma nova velhice e eu tô igual adolescente com essa ideia da nova velhice. Porque eu tô descobrindo tanta coisa interessante. Eu acho que é isso até que me tira um pouco da loucura da pandemia, sabe? Porque eu tô mergulhando no assunto da longevidade e tô descobrindo muita coisa bacana que tá me trazendo. Aí eu não vou dizer assim, tá me deixando mais jovem, tá me deixando mais vital, tá me deixando mais viva. Porque uma frase que eu tenho repetido muito é que eu quero morrer muito viva. Porque tem gente que morre tarde, mas já tá tão pouco vivo, né? Então, eu quero substituir esse termo juventude por vitalidade. Eu acho que a gente ganha com isso, né? Tem muita pergunta aqui já que eu estou vendo, hein, Eliana? Você está conduzindo super bem. Tem sim. Olha só, aqui a gente tem o Paulo Henrique, né? Que ele falou da sua fala que você não busca culpados para as coisas difíceis que aconteceram, né? E que acontecem na sociedade, nem na sua vida, nem na sociedade. E ele também, ele pergunta que em algum momento da sua vida você se viu culpando outros pelas coisas difíceis que te aconteceram? Ah, já. Eu acho que assim, eu já me vi muito na situação de vítima, sabe? Assim, a vitimização, ela acontece e acho bastante humano, né? O que eu acho perigoso, eu acredito até que a vitimização talvez seja uma das fases, né? Quando a gente pega, assim, as fases do luto, né? Que a gente sabe que tem a negação, por exemplo. A gente sabe que em relação à pandemia, tem muita gente que ainda está na negação. Está vivendo assim, não, isso não está acontecendo, então por isso eu vou ali para o funk, aglomerar, beleza, tá ótimo, isso não está acontecendo. Até a hora que, como diz, para usar o péssimo termo, a água bate na bunda, né? É mais ou menos isso que acontece. Eu tenho um vizinho aqui do prédio que não usa máscara de jeito nenhum, e um dia desse ele falou, tô esperando esse pico da pandemia chegar. Bom, ele está no hospital. Ele está no hospital nesse momento. Eu não desejava isso para ele, nem desejo, espero que sare logo, mas eu espero que com isso ele aprenda, né? Que não é simples assim. Então, acho que quando a gente acha que o problema é só o outro, que, né, que você fica na vitimização, eu acho que são fases do luto que são até normais. A negação, né? Você falar, não, isso não aconteceu. Até a hora que o próprio acontecimento vai te provando dia a dia que ele aconteceu e que ele perdura, né? A morte é um grande aprendizado nesse sentido. É um grande divisor de águas, né? Exatamente. Eu acho que quem passou por perdas, né, consideráveis, assim, dores muito fortes, quem vivenciou uma perda muito grande por morte mesmo, acaba... quem consegue passar para um outro momento da vida depois disso e passar bem por isso é porque aprendeu que existem fatos que não mudam, que não podem ser mudados. Só resta a nós mudar diante desses fatos. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. A pergunta do Paulo sobre o vitimismo, eu acho que teve um momento que eu falava assim, ai, porque eu fiquei viúva, não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei assim, bom, o mundo está caminhando. Ou eu vou sair desse lugar de vítima, ou eu vou ser eterna vítima, porque o mundo não carrega as vítimas consigo. Ninguém aguenta. Ser vítima dá muito trabalho, é chato, né? É muito trabalhoso. Então você fala, opa, vou caminhar. É muito cansativo. Mas assim, você vê que tem pessoas que gostam um pouco dessa posição de vitimização, né? E aí precisam de ajuda também. Mas tem vítimas que não querem nem ser ajudados também. Tem esse lado, né? A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Tem gente que não quer, né? Então, é por isso que isso que você falou do controle, né? Dessa coisa que a gente não pode controlar. Eu acho que a maior parte das coisas na vida a gente não pode controlar. Só que existem pequenas partes que a gente pode e a gente precisa saber distinguir uma coisa da outra. Porque não dá para você falar assim, não, então tá, não posso controlar isso, você é vítima. Mas tem uma parte que depende da gente. A maneira de encarar as coisas faz toda a diferença, né? Mas eu não sou essa pessoa evoluída o tempo todo, não, viu, Paulo? Eu tô sempre em evolução. Eu já fui muito turrona, eu fui melhorando com o tempo.
Eu acho que as ondas que a gente vai pegando na vida aí, essas ondas fortes que aí levam a gente para o fundo, você volta, respira, elas vão te preparando para outras que virão, né? Então, quando você fala nessa curva do U, eu acho que nessa fase, a partir dos 50, dos 55, você também descobre e fala, bom, tudo passa, né? Até o bom e o ruim, né? Então, acho que te dá uma perspectiva que é boa, né? De falar, bom, vou aproveitar o momento bom, eu vou saber que esse momento ruim vai passar. Eu tenho as minhas atitudes para tomar, tem aquilo que eu posso fazer, o que eu não vou poder fazer, mas vai passar, de alguma forma, né? Então, eu acho que esse desenho do realmente é muito interessante, né? Eu acho que tem a ver com sabedoria, né, Eliana? Tem um momento que a verdadeira sabedoria é isso. Ela, em primeiro lugar, ela é uma escolha também, porque às vezes quem não quer ficar sábio simplesmente se fecha para os ensinamentos e aí vai ser levado, jogado no fundo do poço mais algumas vezes para ver se aprende. Tem gente que não aprende, mas eu acho que a maioria aprende, né? Eu acredito que a maioria aprenda. E aí é isso, acho que você vai... tem uma hora na vida que você fala assim, gente, eu não vou levar tão a sério. Não tem uma hora que você fala assim, não vou levar a vida tão a sério assim, porque, afinal de contas, ela não leva a sério, gente. No final, estaremos todos, né, mortos mesmo, então a gente tem que rir disso tudo. E eu falo que a grande diferença entre a tragédia e a comédia é o distanciamento que a gente tem do fato, né? Eu tenho uma história engraçadíssima. No final de 2007, eu fiquei viúva em janeiro de 2007. No final de 2007, eu estava num shopping comprando um presente e tal, e a menina da loja falou comigo assim, se você comprar mais, você ganha mais cupons para ganhar o carro e tal. E eu falei com ela, mas eu não posso, porque eu trabalho na agência de publicidade que atende o shopping, então eu não posso participar da promoção. Ela falou, coloca o nome da sua mãe. Eu falei, morreu. Ela olhou para mim e falou assim, coloca o nome do seu namorado. Eu falei, morreu também. Ela olhou para mim, até com um pouco de medo, ela já estava branca. Olhou para mim e falou assim, seu pai. Eu falei, morreu todo mundo. Gente, mas dentro de mim eu estava rindo, porque eu estava me vingando, rindo dela, da minha própria vida, né? Assim, no final fui eu que consolei a vendedora, coitada, porque era tudo verdade, mas eu estava simplesmente olhando para a minha vida com um pouco mais de distanciamento. Então, assim, você olha de perto, é uma tragédia, mas você olha de longe, vira uma comédia muitas vezes, né? Assim, chega a ser uma comédia, e assim a gente leva. E para de se cobrar tanto, né? E por falar em cobrança, Cris, a gente está falando aqui de envelhecimento, ele tem não é que ele tenha, mas a sociedade cobra mais da mulher, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, nossa, como a fulana tá velha, mas esquece que às vezes é da mesma geração, não está se vendo no espelho, né? Mas existe uma cobrança muito grande em cima da mulher. Somado a isso, tem as redes sociais, né? Que eu acho que tem um lado bom de trazer vários assuntos, de trazer a diversidade, mas que também traz uma cobrança e uma coisa meio aquele mundo onde todo mundo é maravilhoso, já acordou, já malhou, já fez yoga, cuidou dos filhos, cuidou dos pets, está lindo, maravilhoso ali, com aquele filtro, né? E faz as viagens mais bacanas do mundo, como se não tivesse uma conta para pagar. Então, traz uma imagem do parecer, que não necessariamente é o ser, né? A gente não sabe o que está ali por trás daquela imagem, mas que vende uma imagem, uma sensação que muitas vezes causa frustração no outro, né? Quando ele se compara assim, poxa, a pessoa faz, eu tô aqui, eu não faço nada. E em relação à mulher, eu acho que isso vem muito forte, né? E você traz uma coisa de um estar bem, estar se sentindo confortável consigo mesmo, que eu acho que é bacana. E aí, como é que a gente corre dessa ideia, sai dessa ideia de correr do tempo, em vez de carregar consigo a beleza dele? Olha, eu acho que é muito importante falar um pouquinho sobre essa coisa das redes sociais que você fala, que eu acho, assim, fundamental nos dias de hoje. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu brinco que, em lugar de usar o filtro do Instagram, a gente tem que ter um filtro nosso para filtrar o que a gente está vendo, né? Porque é uma grande armadilha diária. Eu mal acordei, pego meu celular, eu sou viciada mesmo, já vou lá dar uma olhadinha no Instagram, né?
e é o suficiente para eu não querer nem acordar, porque é isso mesmo, tem uma pessoa fazendo yoga na praia, a outra com a barriga negativa, a outra numa ilha, né, numa ilha maravilhosa, e você tendo que acordar e lavar a louça no meio da pandemia, porque você não pode se isolar, né, embora, você está realmente em Belo Horizonte ou em Brasília e vai ter que ficar ali, né, ou seja, a sua realidade é muito pior. E aí você está com dor de cabeça, não conseguiu ir para o Pilates, que você vai só 2 vezes por semana e já é uma grande vitória, e aquela pessoa ali fazendo aquele movimento de yoga maravilhoso. Então, eu acho que, assim, primeiro, é muito importante a gente olhar para cada imagem dessa e pensar que muitas vezes nós também produzimos imagens de perfeição porque é um jogo, é uma brincadeira, uma revista Caras em formato dinâmico, né? Tá todo mundo ali feliz e tal. Mas eu acho que é interessante porque tem vindo, a gente tem falado das nossas dores também nas redes, né? Cada vez mais a gente está se abrindo para isso, então tem um lado interessante. Mas mesmo quando a gente vê imagens perfeitas, a gente é engraçado porque a gente sabe como é a lógica e a gente ainda cai nessa lógica, porque todos os dias a gente produz um pouco disso e a gente cai na mentira do outro. Não é na mentira, na idealização do outro, né? O outro cai na sua idealização e você cai na idealização do outro. É muito importante a gente imaginar que ele tem um enquadramento, que em volta daquele enquadramento, o que não está aparecendo na câmera é o mau humor de manhã, é a briga que você teve com o marido, ou alguma outra coisa, ou a preocupação que você está com uma saúde ou com uma pessoa, ou a conta que você não pagou, o excesso de boletos que está chegando. Ou seja, todo mundo tem isso, né? Eu lembro muito. Uma vez eu fiz uma foto em 2016, eu estava em Milão, uma foto linda, eu estava com um lenço maravilhoso na frente do Duomo de Milão, era uma foto linda, ninguém sabia que eu estava sem dinheiro nenhum, já tinha acabado todo o meu dinheiro da viagem, naquele mesmo dia eu ia pegar um voo em classe econômica, meu pé estava doendo pra caramba. Então, assim, quando a gente sabe os bastidores das imagens que nós colocamos, a gente também pode procurar os bastidores, né? Imaginar os bastidores das imagens das outras pessoas. E eu acho que tem um lado muito interessante que é exatamente esse, por exemplo, das mulheres, né, mais velhas hoje em dia, que durante muito tempo sofreram essa questão do preconceito, não pode mostrar a idade, é como se a gente o tempo todo estivesse num disfarce. Então agora a gente está tendo a coragem, isso não significa que todas tenham que fazer isso, mas existe um movimento muito legal de deixar o cabelo branco, que é uma história de, assim, assumir, olha, eu tenho 49, eu tenho 55, eu tenho 64, eu tenho 36 e já tenho cabelo branco. Tem um movimento muito legal vindo aí. E eu acho que essa cobrança em cima da mulher, né, que é uma mistura de etarismo com machismo, que esses dois preconceitos eles se sobrepõem, só depende de nós. Quer dizer, não é que só depende, mas eu acho que começa em nós a gente desconstruir isso, né? Então, é legal, por exemplo, ver meu namorado me incentivou a deixar o cabelo branco, né? Isso é legal, ele é 3 anos mais novo que eu. Porque eu acho que eu também quis trazer o cabelo branco como algo bonito, né? Tem jeito de ser, o cabelo branco pode ser bonito, o envelhecimento pode ser bonito, não existe falta de libido na velhice ou no envelhecimento, só se você não cuidar, ou só se isso não for uma prioridade sua. Se isso for uma prioridade, existe como você ter tesão pela vida, né? Eu acho que hoje eu tenho mais tesão pela vida, mesmo com pandemia, mesmo com 50 anos, mesmo meio surda, porque eu perdi uma audição no ano passado, e ok, acho que com tudo que eu já tinha vivido antes, eu consegui enfrentar isso de uma maneira mais bem-humorada, né? Eu não vou ficar olhando para a minha falta de audição e nem para o zumbido que eu tenho, porque o pior que a falta de audição é o zumbido que vem para o lugar, que ninguém te conta, né? Que você perde a audição e você ainda fica com um zumbido no ouvido. Nos primeiros 15 dias, gente, eu falei, não é possível, isso é uma piada, né? Hoje, acostumei. Eu vi a gente falando que acostumava, eu falava, mas como que a pessoa acostuma? Gente, o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. Então, acho que hoje eu tenho muito mais tesão pela vida do que eu tinha aos 20 anos, né? Então, depende muito de como a gente traz essa vulnerabilidade para frente da tela. Eu acho legal. Eu tenho uma palestra sobre autoestima que eu falo uma coisa que eu acho fundamental. A gente gosta de ficar bonita, mas a gente também tem que ter o prazer de também ficar feia, né? Assim,
Já imaginou? Você pensa numa atriz tipo a Liv Tyler, por exemplo, né? A Liv Tyler, nem sei se ela tá no... Mas, gente, ela não fica feia. Que coisa mais monótona, né? Ela acorda, tá de mau hálito, vai escovar os dentes, tá linda. Aí ela vai fazer o Senhor dos Anéis, coloca uma orelha, põe tudo, continua maravilhosa, né? Então, é tão legal você ter o seu momento feia, normal, né? Avacalhada, de cabelo bagunçado, sem poder ir no cabeleireiro, como eu tô agora louca para cortar meu cabelo, né? Domando ele aqui com a escova e tal. Aí um dia você maquia, fica maravilhosa. É tão legal esse contraste também, né? Então acho que a gente está vivendo um momento interessante, que a gente tem falado muito sobre a questão da humanidade. E a gente está trazendo essa característica, essa qualidade, né? Essa palavra humanidade para o mundo real. A gente está trazendo a beleza para a humanidade, ou a humanidade para a beleza. Eu acho que a gente vai chegar lá, sabe, Eliana? Eu sou muito otimista. Não sei se eu sou otimista demais, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de muita transformação legal. Então, eu tenho esperança. Não, mas o legal, Cris, é porque você fala, a gente fala assim, pensa no envelhecimento como uma coisa largada, você fala do autocuidado, né? Poxa, não, vou deixar meu cabelo branco. É um cabelo branco super estiloso, entendeu? Que combina com você. Você busca algo que combina com você, algo que te deixe confortável, né? Eu gosto do cabelo curto também, é uma coisa que eu sempre usei. E não que não sofresse crítica, não, a mulher tem que ter cabelo curto. Não, mas a minha cara é cabelo curto, é meu cabelo bagunçado, né? Então, eu acho que é aquela coisa de você se conhecer e explorar aquilo que lhe cai bem, aquilo que te deixa confortável, né? Que te deixa confortável na sua própria pele. Aqui tem alguns comentários e tem uma pergunta aqui da Ana, eu acho que é a minha amiga, lá de São Paulo. Ela fala que os maiores desafios é deixar mais bonita. E que ela entende a sua fala e ela gostaria de saber como é que você chegou a essa conclusão. Eu acho esse assunto muito legal, porque eu acho que isso tem a ver com a gente estar mais conectado com a gente do que com o outro, né? A gente precisa muito aprender a fazer esse equilíbrio. Não significa que a gente não está nem aí para o que os outros pensam. Eu acho que isso é um pouco ilusório. É claro que a gente se preocupa com o que o outro pensa, mas talvez a gente tenha que eleger algumas opiniões que são importantes para a gente e também saber dar as costas a outras opiniões, porque senão a gente fica refém da opinião do outro. Isso é muito complicado, né? Então, por exemplo, quando eu resolvi deixar meu cabelo branco, a opinião do meu namorado e da minha cabeleireira foram muito importantes. Eles me ajudaram a tomar essa decisão. E isso me ajudou. Então, como você falou, né? O cabelo branco é um cabelo curto, eu cuido bem dele, eu uso bem, né? Eu uso um shampoo bacana. Não é um cabelo que simplesmente eu deixei branco e acabou. Tem uma libertação? Tem, mas também tem um outro cuidado, né? O autocuidado é uma grande conquista. Mas eu acho que a pergunta da Ana tem muito a ver assim. Talvez eu tenha descoberto isso muito cedo, com 19 anos, assim, quando eu cortei o cabelo, que eu não me sentia uma mulher bonita. Eu acho que eu não era nenhum padrão de beleza. Às vezes as pessoas falavam que eu era exótica. Gente, exótica, eu falo que é um jeito educado de falar que a gente é feia, né? Mas ok. O resultado foi assim, beleza. Eu sou diferente mesmo, então eu acho que eu vou aprender a gostar de ser eu mesma. Então, se eu for diferente, que eu seja diferente de verdade, né? Nem sempre a palavra diferente precisa ser algo ruim. A gente tem uma tendência de achar que o diferente é ruim. A gente tem uma necessidade de pertencimento tão grande que a gente não consegue imaginar que ser diferente pode ser uma coisa muito boa. E é interessante que eu até faço, de vez em quando, palestras sobre diversidade, né? E contando o seguinte, que eu tive uma trajetória, eu me sentia diferente. E hoje, né, nas redes sociais, eu tenho tanta gente acompanhando as minhas redes. Por quê? Não é porque elas me acham diferente, é porque elas se identificam comigo. Ou seja, na minha diferença, eu tenho muito mais semelhanças, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. São as semelhanças que nos unem. É claro que as diferenças também são bem-vindas, a gente se complementa, né? Mas eu acho que o jogo bonito é exatamente esse jogo colorido, que uma coisa encaixa ali, né? É muito mais bonito o mundo com essas diferenças. E eu acho que isso tem a ver com a gente olhar para o espelho, olhar para dentro de nós e falar, nossa, eu gosto de ser eu, que ninguém mais poderia ser eu no meu lugar.
Esse é a grande chave da autoestima. É descobrir que não tem ninguém no mundo igual a gente. Nem com as nossas qualidades e nem com os nossos defeitos. Até a Clarice Lispector tem uma frase dessa, né? Então, eu tenho uma frase que fala exatamente isso, né? Desse charme que nós temos de colocar esse charme na nossa existência. Eu tinha perna torta quando eu era pequena, porque na verdade, a gente tem uma hiperflexibilidade que a perninha vai para trás, assim. Eu achava aquilo horroroso quando eu era mais nova. Hoje, eu olho para as minhas fotos, a perna continua torta, mas a minha visão de mim mudou. Então, eu acho charmoso, eu aprendi a colocar, a entender que o meu desengonço é um borogodó, que é o famoso borogodó, né? Que é uma coisa nossa, porque a natureza a gente não faz, a gente não manda como a gente vai ser, a gente dá uma ajudinha, né? Mas o charme é uma construção de cada um. Então, acho que esse charme aí é uma chave bem legal que todo mundo tem a possibilidade de construir, né? Tem uma frase sua que eu gosto muito, é que não há beleza que substitua o charme de carregar com classe as suas imperfeições. Né? Exatamente isso. É esse autoconhecimento, saber, não, estou olhando, isso aqui está legal em mim, e eu vou mostrar dessa forma, né? Que aí tem tudo a ver com autocuidado, tem tudo a ver com trabalhar a autoestima, né? Que eu acho que faz com que a gente, eu não estou ligando para nada na vida, mas vou ligar para aquilo que é importante. E o importante é como eu estou vivendo, como eu estou me sentindo, né? E eu acho que... Desculpa te interromper, desculpa, você ia terminar e eu não deixei. Não, é porque tem a ver com a moda como aliada também, como uma parceira, não é uma escravidão, é diferente. Eu ia falar exatamente sobre isso, que se a gente for observar na moda, até os modelos de maior sucesso, elas não têm só beleza, às vezes elas nem são tão bonitas assim, elas têm uma presença. Isso é uma coisa que a moda ensina muito, assim. A moda ensina presença. Então, eu acho que a moda pode ser grande aliada da gente, para a gente se vestir de um jeito único e tudo mais, mas está longe da perfeição. A moda não trabalha com perfeição. A gente acha que o segredo da moda está na perfeição. É claro que ela está atenta aos detalhes, ela faz Photoshop na hora de produzir uma imagem, mas não é perfeição ali. Tem sempre alguma coisa fora do lugar em alguma imagem de moda. E a gente precisa entender que as nossas coisas fora do lugar, elas têm espaço no mundo. É só a gente saber entender quais são as coisas que são mais interessantes de ficar fora do lugar. Não é calculado, é sentido, né? Não é uma coisa que... Não existe uma fórmula para isso. Mas eu acho que quanto mais a gente se olha no espelho, quanto mais a gente se veste, dança e ri, e tira foto, essa parte visual é uma parte que pode nos ajudar muito. Eu não tenho a menor dúvida de que isso não é futilidade. Isso é uma forma, é uma ajuda no nosso autoconhecimento, sim. Bacana, Cris. Agora você usa muito o termo, você é mãe solo, mãe possível, e eu gosto muito, eu super me identifico, né? Assim, eu acho que a gente chega a um tempo da nossa vida em que a gente se cobrou demais, né? De ser a mãe perfeita, e isso é também um desgaste absurdo, não que a gente não queira fazer o melhor, mas chega um momento que você se dá conta de que você só vai conseguir fazer o melhor dentro de todas as suas limitações, né? Esse desgaste de tentar superar isso é muito difícil. E a pandemia, eu acho que eu vejo, assim, algumas amigas que têm crianças pequenas, em que elas têm que se desdobrar em mil, né? Não que não contem com ajuda, mas muitas vezes não pedem essa ajuda ou não tem, né? Então, você tem que se virar com... Bom, a situação é essa, eu vou ter que me virar desse jeito. Mas a cobrança é que gera um desgaste maior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da mãe solo, da mãe possível. Sim. Eu acho que a gente tem que observar o quanto existe de vaidade nossa também em querer ser a mãe perfeita, em querer não pedir ajuda e falar, não, eu te mostro, não, eu te faço, não precisa, né? Existe uma certa vaidade, porque às vezes a gente tem uma falta de autoestima mesmo, de achar que o nosso valor está só nessa possível perfeição que a gente possa entregar, né? Então eu quero ser a mãe perfeita. Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito perigoso de maternidade, não sei se você repara isso, Eliana, mas assim, sei lá, de 10 anos para cá,
existe uma cultura da maternidade perfeita, né? Então, a mulher, ela tem que ser mãe, e aí ela tem que parir em parto natural, na piscina, dentro da sala de casa, cantarolando My Way, né? É uma coisa assim muito romantizada, que não é verdade, né? Não é verdade para todo mundo, não é todo mundo que pode isso. Eu não conseguiria parir de parto natural. Eu tive parto normal e me sinto assim extremamente orgulhosa por isso. Se tivesse sido cesariana, eu ia ficar feliz na vida, porque eu até esperava que seria cesariana. Então, assim, as pessoas que conseguem ter um parto natural, eu acho maravilhoso, mas isso é uma coisa que não dá para prever. E eu acho que a mãe começou a existir uma certa romantização dessa maternidade perfeita, e a gente viveu a época das supermães, que então muitas mães conversando umas com as outras pela internet, qual que é a escola que eu escolho, aí abre um chat, vai conversar sobre a escola, vai visitar 15 escolas. Gente, pelo amor de Deus, um pouco de senso de praticidade. Eu acho que é claro que eu estou falando como eu encaro, né? Cada um faz como quiser, mas eu acho que eu fui ensinada pela minha mãe, que a mamãe era muito prática, ela teve 5 filhos, ela conseguiu criar 5 filhos com um senso de praticidade absurdo. Eu não lembro da minha mãe debruçada em algum lugar, ou fazendo, ou ela de 4, ou ela fazendo papel de carrinho, fingindo que ela era uma boneca. Não, minha mãe nunca brincou comigo. E isso não era nenhum problema, ela foi uma excelente mãe, né? Então, às vezes, a gente começa a achar, talvez pelas mudanças de mentalidade, novas formas de educar e muitas coisas boas que surgiram, que com certeza, né, assim, vieram para acrescentar, mas acho que a gente saiu de um extremo para tentar chegar num outro extremo, que é o extremo assim, não, porque aí eu tenho que dar educação mais alternativa para o meu filho, ou eu tenho que... Pô, tem várias linhas de escola que você pode seguir, linhas de educação e tudo mais, mas é uma combinação. E o que acontece? Eu tive o exemplo da minha mãe e depois eu me tornei mãe solo, né? Eu percebi o seguinte, bom, eu tinha a ideia de que o Francisco não chuparia chupeta, por exemplo. Comprei uma chupeta só, ótimo. Quando chegou em casa, a criança, né, queria mamar e não tinha força para mamar porque estava morrendo de sono, mas também não conseguia dormir porque estava morrendo de fome. A solução, eu lembro que a enfermeira que eu contratei, ela falou, dá a chupeta para ele. Gente, pegou a chupeta, eu lembro que assim, depois disso eu tinha 14 chupetas. Eu saí, eu tinha um tanto de chupeta de reserva. Que seria da minha vida sem a chupeta? Então, o que eu percebi é o seguinte, eu preciso ser uma mãe equilibrada, eu preciso estar com saúde para cuidar dele, eu preciso estar bem, acima de tudo eu preciso estar feliz. Então, acho que a própria situação de limitação, de criar um filho sem o pai presente, me fez pensar muito em mim. Eu tinha que estar feliz para cuidar dele. Então, essa ideia da perfeição foi logo embora. Eu não me apeguei a essa ideia. Acho que, de uma certa forma, eu acabei, né, com os meus relatos e tal, eu acabo levando esses relatos para outras mães e dizendo, gente, sabe, se perdoem. A gente é a mãe que dá para ser. E, no final das contas, a gente é a melhor mãe que a gente poderia ser. O Francisco teve que parar de amamentar, porque eu tive que voltar de licença maternidade. Eu fui chamada, apesar de estar recém-viúva, chorando, lambendo a minha cria e chorando a morte do pai dele. Eu fui chamada com 45 dias, que o Francisco tinha nascido, e a pessoa falou comigo, olha, ou você volta, ou você perde o seu emprego. Eu pensei, olha, eu não vou perder agora, mas eu posso perder daqui a, daqui a 3, 4 meses. Eu não estou podendo perder o emprego, né? Eu sou mãe solo. Eu voltei. Aí ele parou de amamentar rapidinho, porque eu não estava preparada para isso, eu não me preparei, acho que eu fiquei estressada, o leite secou. Eu comecei com 45 dias, junto com a amamentação. Em 3 meses ele já não mamava. E eu me senti culpada. Minha sogra, mãe do pai do Francisco, que é vivo, falou comigo assim, que bom, ele agora pode dormir aqui em casa. Gente, foi tão maravilhoso. Porque eu falei, é verdade, eu vou poder dormir uma noite inteira, né? Aí levava para casa da minha sogra no fim de semana, ele dormia lá às vezes. Então, assim, olha que lado interessante. E eu acho que eu consegui construir com o Fran uma relação que é de cumplicidade, mas não é de dependência. E acho que ele é um menino muito autônomo, que ele se sente amado. Não é perfeito também, viciado em videogame, tem várias coisas que eu errei com ele. Enfim, é o filho possível de uma mãe possível, porque nós somos
seres possíveis de um mundo possível. Então, acho que a gente precisa tirar essa obrigação, né, de querer tudo, porque talvez essa cobrança que a gente tenha de uma perfeição esteja numa falta de autoestima, como se a gente achasse que o nosso valor morasse nessa perfeição. E o nosso valor não mora na perfeição. O nosso valor está na nossa existência, está em outras coisas que não são a perfeição. Então, sem dúvida, eu tenho a mais absoluta certeza. Filho feliz precisa de uma mãe. Para um filho ser feliz, ele precisa de uma mãe feliz. Porque uma mãe infeliz vai criar um filho preocupado com ela. Não é? Você tem filho, você sabe disso. As crianças, elas são reflexos de como a gente está se sentindo, né? E eu acho que não é só para a maternidade, não. É para tudo. A gente precisa saber se perdoar, né? Com certeza. Agora, essa questão da maternidade, que já vem com uma culpa, né? Às vezes, de você desenvolver outro papel. Então, você é uma mulher que é mãe, mas também é uma profissional, é uma namorada, é filha, é mãe. Então, eu acho que também tem a ver com a questão dos papéis, né? Da mulher se sente, às vezes, muito culpada por deixar, não é deixar o papel de mãe, mas em determinados momentos ele não ser o protagonista, porque você é um ser complexo, né? Exatamente. Então, você atua em diferentes situações, e eu acho que tem a ver, quando eu digo que você é várias em uma, não é apenas no lado profissional, né? Mas como mulher, é uma pessoa que gosta da moda como uma aliada, é uma profissional, é mãe, é namorada, é uma irmã, é uma amiga. Então, eu acho que a mulher, ela carrega uma culpa para administrar esses papéis. É engraçado que a culpa, né? Ela não é, como diz a Ruth Manus, que ela fala assim, que a culpa não é culpo, ela é culpa, né? É uma palavra feminina. A gente tem um apego, né, à culpa. Se a gente trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, há o que se fazer em relação a isso. Porque a culpa, ela remete ao passado, né? A responsabilidade, ela remete ao futuro, ela remete ao presente. Olha, eu tenho responsabilidade. E tem coisa que você fala, olha, eu tô cansada, não vou conseguir. E a gente precisa admitir a nossa fraqueza, a nossa humanidade, né? E eu acho que a gente está vivendo, sim, um momento de acolhimento dessas coisas. Eu acho que a gente está vendo esse fim da idealização, ou pelo menos uma luta por uma suavização nessa idealização, que faz mal a todos nós. E nós, mulheres, a gente tem, sim, uma cobrança maior em cima da gente, mas a gente aceita essa cobrança. Então, é necessário também que a gente não aceite. E fale, não, hoje eu estou cansada, hoje eu não vou poder, hoje eu não estou com tesão, né? Assim, tudo faz parte de um quadro, né? Eu não sou Mulher Maravilha, porque é isso, as revistas falaram isso pra gente o tempo todo. Eu lembro daquela revista Nova, né, que é a Cosmopolitan. Gente, a revista Nova era um negócio assim, a mulher era maravilhosa, profissional, e além de um furacão, né? Como surpreender seu homem na cama. Eu tenho uma piada com isso que é ótimo. Você vai para trás da cama, espera o homem entrar no quarto e depois, quando ele aparecer, você aparece de trás da cama e grita bu, né? Aí sim você surpreende seu homem na cama, porque pelo amor de Deus, gente, ninguém aguenta isso. É muito chato esse papo, né? É muito antiquado. Já passou, isso não existe mais, né? Com certeza. Eu acho que nessa troca, nessa conversa também com outras mulheres e até com homens também, você vai desconstruindo isso, né? Isso é algo que vem muito da nossa geração, né, Cris? Eu acho que eu vejo a geração da minha filha já tem uma pegada mais de um foco em si, e aí tem aquele outro cuidado de não pode ser só no próprio umbigo também, né? Acho que esses extremos, eles são sempre muito, muito danosos, né? Porque você não consegue ver o todo. Mas na nossa geração isso vem com muita força, né? Eu vejo pelas minhas amigas, quantas vezes, às vezes, eu chegava no trabalho e lá tem um local que eu gosto muito, que tem um grupo de amigas que
que são psicólogas também, eu chegava lá, gente, eu tô estressada, minha filha e tal, e sempre ouvia uma palavra amiga até em solidário, não, estou passando pela mesma coisa, e a gente terminava rindo, né? Então, eu acho que isso é muito bom, até para você desconstruir, e esse papel no dia a dia de desconstrução, ele não é fácil, né? Eu acho que ele depende de uma série de fatores, mas tá aí para a gente batalhar, né? Para a gente tentar. Eu acho que tem um movimento feminino muito bonito também, né? Acontecendo, assim, mulheres apoiando outras mulheres. E eu sempre acho que também tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa só feminina. Acho que a gente tem que falar com todo mundo. Mas sim, talvez para compensar uma fase de muita solidão, né? E de inimizade entre as mulheres, que eu acho que a gente está passando para um outro momento. E quando você fala dos extremos, eu sempre vejo o mundo caminhando em pêndulos, né? A gente vai de um extremo a outro até a hora que vai fazendo assim até a hora que chega num equilíbrio, assim, né? Então, esse equilíbrio, ele é atingido através desse pêndulo para aí, né? É tudo um movimento que a gente precisa saber que a gente não pode sair de um padrão para entrar em outro padrão, né? Então, não é assim, antes a mulher não podia deixar o cabelo branco, agora ela tem que deixar o cabelo branco. Não, né? Chega de rótulo. A gente tem que lutar exatamente para que esses rótulos não nos prendam, né? A gente está no mundo para ser feliz. A gente tem que simplificar a vida, porque ela por si só já é complicada, né? Então vamos suavizar esse caminho e também conversar com os homens. Eu acho que os homens, muitas vezes, eu acho muito importante a gente colocar eles nessa conversa, porque às vezes a gente acha que as mulheres também, né, e nós ficamos sobrecarregados, mas muitas vezes eles também se sentem na obrigação de ser fortes num mundo que não foi exatamente construído por eles, foi construído por toda uma ancestralidade, e a gente chegou aqui nessa enrascada, que a gente tem que sair dessa enrascada, a gente tem que conversar entre si, né? Então, os homens também estão precisando da chance de ser fracos, né? Da chance de poder ser sensíveis. Isso tudo faz parte. Acho que a gente está chegando num momento, apesar de a gente estar vivendo coisas tão difíceis, eu sinto que a gente está chegando num momento do mundo muito bonito, assim, de muita colaboração. É claro que tem gente que não entende isso, mas quem entende tá fazendo parte da construção de um mundo muito mais bacana de estar, né? Por isso que eu quero viver até os 112, assim, mais ou menos, que ainda tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Com certeza, Cris. Cris, já está dando o nosso tempo aqui. Eu quero te agradecer muitíssimo por esse papo maravilhoso, né? É sempre eu muito te agradeço. Bom. Seu podcast é uma delícia, 50 Crises. Obrigada. Tudo, né? Me acompanhou também aqui nessa pandemia e recomendo, viu, gente? É muito bacana. E vou deixar um espaço aí para você falar, terminar esse bate-papo, agradecer as meninas aqui, as intérpretes de Libras, a Francis e a Érica também, agradecer as pessoas de casa, tá? Eu não sei se tiver mais alguma pergunta aqui nesse meio tempo, eu passo para você, tá? Mas muitíssimo obrigada, Cris. Eu que te agradeço, Eliana, um papo de altíssimo nível. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas, sem dúvida alguma, né? Conversando sobre vários outros assuntos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? A todo mundo que participou da organização do evento, que fez esse evento acontecer. Agradeço demais pela oportunidade e por esse público tão atento, né? Interagindo, assim, acho que a gente fez uma conversa muito bonita e que seja realmente o começo, né? Que a gente possa se acolher nesse momento, que é um momento delicado. A gente tem autocuidado, mas também não se cobre tanto nem o autocuidado. Recentemente eu estava conversando com a minha psicóloga e eu falei com ela assim, não, eu tô com tanto autocuidado, é meditação, é pilates, no final eu tô devendo tanto para mim mesmo. Até nisso a gente tem que ter um pouco de moderação, né? Acho que a gente precisa muito se abraçar nesse momento. Então, eu queria deixar o meu abraço virtual, que não pode ser pessoal por vários motivos, mas assim, o meu abraço grato, primeiro para você, Eliana, e estendendo a todo mundo. Muito obrigada. E foi muito gostoso conversar sobre tudo isso. Muito bom.
e que a gente saiba se abraçar. Eu desejo que cada um que estava aqui nessa conversa se abrace muito nesses próximos dias, até que a gente possa se abraçar mutuamente, porque está fazendo falta, mas o nosso abraço em nós mesmos faz muita diferença. Muito obrigada, gente. Obrigada. E convido vocês para continuarem junto, né? Para a gente continuar trocando lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram. É isso. Obrigada, Cris. Obrigada a você. Tudo de bom. Beijo, gente.